Olá pessoal, meu nome é Flávia Augusta de Castro Azeredo Coutinho, sou nutricionista, especialista em nutrição esportiva e hoje nós vamos falar sobre isso, nutrição esportiva. A nutrição esportiva, ela envolve mecanismos moleculares em relação às respostas fisiológicas ao exercício e treinamento. Inclui também o planejamento e aplicação de estratégias nutricionais apropriadas e individualizadas. Hoje, tudo que nós fazemos em relação à nutrição esportiva tem como principal característica um planejamento nutricional que atenda à individualidade biológica de cada atleta, de cada praticante de exercício físico. O treinamento esportivo, ele é baseado na somatória de repetidas sessões de exercício, realizados de forma sistemática e em uma sequência programada. Então, o objetivo desse treinamento, dessa forma, é gerar um processo adaptativo e isso tudo, esse processo adaptativo, está diretamente relacionado com a síntese de proteínas. Então, nesse treinamento esportivo, aplicam-se sobrecargas de esforço durante cada sessão. E essa sobrecarga de exercício provoca um desequilíbrio, um distúrbio na homeostase do organismo. Esse distúrbio é consequência dessa resposta de estresse induzida pelo exercício. E é importante, porque é a partir desse estresse, dessa resposta induzida pelo exercício, é que gera-se adaptação e a partir daí níveis maiores e cargas maiores nesse treino. O treinamento físico, ele depende individual para cada atleta. Ele depende de variáveis como intensidade da carga, velocidade, duração, pausa dos estímulos, descanso do músculo, um sono revitalizador, a frequência de exercícios durante a semana, o número de séries de cada exercício. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tem que ser combinado para que haja um treino eficiente e que possa desenvolver a performance do atleta. O efeito dessas sessões de treino sistematizadas, regularizadas, vão ter um reflexo na expressão gênica que vai levar a alterações fenotípicas desse atleta. Então, está bem claro para nós que existe uma grande sinergia entre nutrição e exercício físico. Por quê? Porque a nutrição, todo treinamento, ele vai estar relacionado com os fatores nutricionais. Cada tipo de treino requer uma alimentação, uma dieta equilibrada que seja capaz de fornecer ao atleta energia suficiente e todos os micronutrientes importantes para o treinamento. Essas alterações fenotípicas, elas levam ao aumento do desempenho e são resultantes do processo de síntese proteica. Então, essa sinergia entre nutrição e exercício físico, ela é bastante importante, uma vez que o planejamento nutricional individualizado para cada tipo de atleta leva ao aumento da performance e o desenvolvimento do exercício físico. Agora a gente precisa entender um pouco qual a diferença entre exercício físico e atividade física. Atividade física é qualquer movimento corporal produzido pela musculatura esquelética que resulte em um aumento do gasto energético acima do repouso. Ou seja, qualquer atividade física do músculo que resulte em aumento do gasto energético acima
do repouso é considerada uma atividade física. O exercício físico, ele é uma atividade física com especialização, com periodização, com desempenho máximo e de forma regular e sistematizada. E o importante, o objetivo do exercício físico é que haja uma modificação da aptidão física. Os benefícios do exercício físico todos nós conhecemos. Dentre eles, nós temos o controle do peso corporal, melhora do perfil de lipídios, melhora da mobilidade, da resistência física, da densidade óssea, melhora da força, da resistência à insulina. Nós temos também, diminui a depressão, mantém a autonomia das pessoas, aumenta bem-estar, reduz o isolamento social, melhora da autoimagem. Então, são diversas os benefícios de um exercício físico. Ainda, melhora o desempenho acadêmico, melhora o desempenho em todas as áreas de aprendizado, aumenta a responsabilidade, diminui distúrbios de comportamento, alivia o estresse. Resumindo, o exercício físico, assim como a atividade física, faz uma grande prevenção a diversas doenças, aumenta a sobrevida, melhora a qualidade de vida, além de melhorar o estado de saúde das pessoas. Mas, ao mesmo tempo que o exercício físico traz todos esses benefícios já conhecidos, nós também temos que ter em mente que, à medida que esse exercício ele evolui de leve a moderado, moderado, intenso e muito intenso, os riscos também aumentam, né? Então, os riscos de lesão, os riscos de desidratação. Então, à medida que a intensidade do exercício aumenta, os riscos também aumentam. E por isso é necessário a sinergia do atendimento nutricional planejado, individualizado, para dar suporte a esse tipo de exercício. O exercício físico também, ele induz a um estresse metabólico, que por vezes é benéfico e se não for monitorado, regulado, ele pode trazer malefícios para o organismo. Então, o exercício físico, em sua gênese, um agente estressor. E esse agente estressor, ele precisa ser regulado, para não trazer malefícios tanto a curto quanto a longo prazo. O estresse metabólico produzido pelo exercício físico, ele é um conjunto de reações desencadeadas pelo organismo frente a esse evento que provoca modificações. Só que um treino bem adaptado, bem realizado, ele provoca ajustamentos e o corpo se adapta e evolui a cada treino. Então, o exercício físico, apesar de todos os benefícios conhecidos, ele é sim uma ameaça à homeostase do organismo. Entendemos por homeostase do organismo o equilíbrio, onde o organismo está em funcionamento pleno, onde todas as suas funções funcionam normalmente. E esses níveis de estresse provocados pelo exercício físico, eles podem ter efeitos positivos, o que nós chamamos de euestresse, e podem ter efeitos negativos, o que chamamos de estresse. Esses efeitos positivos é que levam às adaptações, à hipertrofia muscular e estão diretamente relacionados à síntese proteica. Já os efeitos negativos, eles causam sofrimento, angústia, dificuldades para realizar o movimento. Então, nós temos que ter um equilíbrio, temos que regular esses níveis de estresse. Nós vamos ver a seguir que o estresse agudo provocado pelo exercício físico, uma vez modulado, ele leva a benefícios.
mas o estresse crônico, ele já traz prejuízos. Ele está relacionado com o aumento do cortisol. O cortisol, por sua vez, aumenta a ansiedade, aumenta o desejo de comer, leva à obesidade. Então, por isso a importância de saber, de conhecer que o exercício físico induz a um estresse e que esse estresse ele precisa ser modulado para que cause benefícios no organismo. Alguns fatores podem interferir nesse rendimento da performance. Por exemplo, a genética do indivíduo, nós temos indivíduos que têm mais fibras oxidativas do que fibras que fazem hipertrofia. Nós temos o histórico do atleta, que também vai interferir na performance esportiva. Nós temos o treinamento, que tem que ser muito bem direcionado, muito bem individualizado. Temos a composição corporal do atleta, a aptidão física. O estado nutricional é fundamental para que essa performance se desenvolva. E, atualmente, nós temos a ajuda de diversos recursos ergogênicos que estão disponíveis no mercado e que auxiliam nesse desenvolvimento da performance. Então, basicamente, são pilares da performance esportiva. Primeiro, o treino, né? Seria a base da pirâmide, o treino, um treino específico e bem direcionado. A dieta, o plano alimentar individualizado, suplementos que nós podemos utilizar como coadjuvantes no tratamento. É importante esclarecer que os recursos ergogênicos ou suplementos alimentares, eles não são a base de uma hipertrofia, de uma performance esportiva. Eles entram como coadjuvantes. A gente costuma dizer que esses recursos ergogênicos são a cereja do bolo, um detalhe que pode aumentar, que pode ajudar na hipertrofia e no desenvolvimento esportivo. Depois dos suplementos dos recursos ergogênicos, nós temos a fase de recuperação. Sabemos da importância do músculo descansar, de ter um intervalo dos exercícios, de um sono restaurador. E lá em cima da pirâmide nós temos o fator psicológico. Sabemos de todos esses fatores psicológicos que envolvem uma competição, que envolvem os atletas de elite e que esse cenário psicológico influencia muito no desempenho do exercício. Alguns conceitos são importantes de serem entendidos. A hipertrofia e hiperplasia. Hipertrofia é o aumento do tamanho da célula. A célula muscular, ela aumenta a seção transversal, depois de aumentar o seu conteúdo citoplasmático. Então, o que nós chamamos de hipertrofia muscular é esse aumento da célula, do volume da célula. Nós temos também o processo de hiperplasia que ocorre em algumas células, em alguns tecidos. O principal tecido onde ocorre hiperplasia é o tecido adiposo, que o processo de hiperplasia ele é definido como o aumento do número de células e não do tamanho. Então, esses dois fenômenos, eles aparecem em diversos tecidos e é uma questão bastante polêmica em relação ao músculo. Se o músculo faz apenas hipertrofia, aumenta o volume da célula, ou se faz também hiperplasia. Muitos estudos ainda contraditórios que não chegam a uma conclusão. Nós temos a célula, né? A célula é a unidade básica, a unidade fundamental de funcionamento no nosso organismo. E como nós estamos falando de nutrição esportiva, nós vamos entender que uma das principais funções da célula é o movimento, é gerar movimento. Então nós temos, além do movimento, condutibilidade, síntese e acúmulo de proteína, digestão de substâncias estranhas, absorção de metabólitos, proliferação de espécies, transporte de oxigênio, temos funções estruturais, mas em relação à nutrição esportiva, nós vamos destacar uma organela presente na célula, a mitocôndria. E por quê? Porque a mitocôndria
é a organela celular onde é produzido a energia, o ATP, que vai ser gasto durante o exercício físico. Então, nós temos a célula, a unidade básica, a unidade mais simples, menor, que juntas vão formar um tecido, que juntos vários tecidos vão formar os órgãos, vários órgãos formando os sistemas e vários sistemas vão formar o organismo. O músculo, o nosso organismo tem 40% de músculo esquelético e toda a ação de movimento, de ação motora, está relacionado com esse sistema muscular. Cada célula muscular tem 75% de água, 20% de proteínas e 5% de ATP. A fibra muscular, ela estende por todo o comprimento da maioria dos músculos e cada fibra contém centenas de miofibrilas. Cada miofibrila é composta de actina e miosina, que estão lado a lado e são responsáveis pela contração muscular. Então, essas fibras musculares, elas são, na verdade, uma mistura de fibras. A gente tem fibras rápidas e fibras lentas. Voltando na mitocôndria, como ela é a organela da célula mais importante, porque é na mitocôndria que gera energia, nós temos a produção do ATP. ATP significa adenosina trifosfato, é a moeda energética do nosso organismo. A principal função da mitocôndria é exatamente produzir energia para diversas funções do organismo. Mas aqui no momento a gente está falando de nutrição esportiva, então a produção de energia é para desenvolver o exercício físico, para a prática de exercício físico. E nesse contexto, nós temos que nutrição, genes, exercício estão interligados. Nós temos vários nutrientes que podem modular e favorecer uma síntese proteica e, consequentemente, desenvolver a performance. E temos nutrientes que vão, de forma contrária, atrapalhar o desenvolvimento da síntese proteica. Vão causar dano no músculo, vão causar inflamação e outros malefícios. Então, essa interação entre genes, nutrição e exercício hoje é bastante estudada. Nós temos nutrientes que podem modular, aumentar a expressão gênica de proteínas que vão levar ao aumento da massa muscular, da força muscular, da potência muscular, vão levar ao aumento da capacidade oxidativa do músculo, da regulação metabólica e da oxidação do tecido adiposo. E, por outro lado, nós temos nutrientes que podem aumentar as enzimas, a atividade das enzimas antioxidantes e a secreção de citocinas anti-inflamatórias, podendo diminuir a inflamação local, o dano muscular e a apoptose, que é a morte de células.